Meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean de Química, para aquele nosso bate-papo de toda semana. E o assunto de hoje é, aqui embaixo, cinética química. É exatamente isso, meu amigo. Já estamos no quarto capítulo dentro da nossa físico-química. Vamos a eles. Soluções, primeiro, propriedades coligativas, o segundo, termoquímica, o terceiro e, finalmente, o quarto capítulo nosso, cinética química. Capítulo bacana, tenho certeza que você vai gostar e vai gostar muito desse capítulo, um capítulo bem interessante, bem legal. Para início de conversa, eu já sei que você, quando eu falei de cinética química, você lembrou lá da física, né? Naqueles exercícios, calcula a velocidade de um móvel. Sim, em física você estuda alguma coisa lá de cinemática. Cinemática tem a ver com movimento, velocidade. Aqui também. Só que aqui não vai ser velocidade de um átomo, velocidade de uma molécula, não nada disso. Velocidade de uma reação química. Correto? Então, em cinética química, a gente estuda basicamente dois momentos. Primeiro, as velocidades de uma reação química e os fatores que a gente pode usar para aumentar ou diminuir a velocidade dessas reações químicas, correto? Então, vamos aí ao nosso capítulo bacana que a gente chama aí de cinética química. Então, fenômenos do nosso cotidiano. Observe o que vai aparecer aqui para você. Então, aqui você está vendo aqui, um belo de um busão, já foi embora, vamos voltar a ele. Então você tem aqui, um ônibusinho, olha ele aí, tá vendo? Já vai embora, opa, foi embora. Aquele ônibus e esses automóveis que estão ali, à sua esquerda, extremamente oxidados, né, um termo que a gente usaria aí no cotidiano, enferrujados, são reações químicas que ocorrem com certa velocidade, né? Então, para aquele ônibus que apareceu, que já foi embora, para que esses automóveis cheguem a esse estado de decomposição, é necessário que você tenha um tempo aí de vida bem longo. Então, a gente diz que essas reações de oxidação ocorrem de forma lenta. Então, é uma velocidade, é uma reação química que ocorre com uma cinética muito lenta. Já aqui embaixo, esses fogos de artifício muito comum em festas de finais de ano são reações químicas que ocorrem de forma instantânea. Você tem lá pólvora, você dá ignição, uma faísca, por exemplo, e ela imediatamente reage na sua totalidade, né? Se ela estiver compactada, ela tem aí uma explosão. Então, essa explosão da pólvora é exatamente uma reação que tem uma cinética muito rápida. Então, o que a gente vai fazer nesse capítulo é exatamente isso. A gente vai estudar as velocidades das reações químicas e aqueles fatores que a gente pode usar para poder aumentar ou diminuir a velocidade dessas reações. Esse capítulo a gente vai estudar em dois momentos. Então, hoje, a gente vai estudar essa parte inicial, alguns conceitos, já alguns cálculos. Então, no próximo vídeo, a gente finaliza o capítulo, né, falando de leis de Gutenberg-Haage. Nomezinho bacana, né? Mas para a semana que vem. Então, primeiro passo que a gente vai olhar é o que a gente vai chamar de velocidade média de uma reação química. Então, velocidade média é muito semelhante àquela velocidade que você calcula na física, velocidade média, né? Na física, você teria um ΔS, variação de espaço, sobre um ΔT, variação de tempo. Aqui é algo semelhante, só que ao invés de usarmos a variação de espaço, eu vou usar um ΔN, que seria a variação de número de mol, variação em grama, variação em litro, qualquer variação de quantidade de substância química. Então, coloquei aqui lá em cima, é a maior ou menor rapidez, velocidade com que uma reação ocorre. Você vai chamar então de velocidade média de uma reação. É calculada pela relação entre a quantidade de um reagente, ou produto, que é consumido ou produzido e o intervalo de tempo gasto para que isso ocorra. Certo? Então, essa velocidade média é calculada com uma fórmula muito semelhante à fórmula da física. Né? Vai ser um ΔN, como eu já falei, sobre um ΔT, variação de tempo, pode ser minutos, segundos, hora, qualquer unidade de tempo. Certo? As quantidades das substâncias são medidas em, então aquele ΔN que nós comentamos pode ser em mol por litro, pode ser em massa, pode ser em volume, qualquer quantidade de matéria. Certo? A quantidade de reagente, o produto medido em mol por litro é representado por colchetes. Então fica uma informação interessante que a gente vai fazer uso
na semana que vem, não hoje, mas na semana que vem. De substância em mol por litro, né, eu vou representar esse número entre colchetes. Tá? A gente vai falar melhor sobre isso na semana que vem. Enquanto o intervalo de tempo pode ser dado em segundos, minutos, horas, meses, anos, qualquer unidade de tempo, correto? Vamos então aqui ao nosso exercício de número. Pô, mas já sim, já que a gente vai fazer o uso apenas da formulazinha que você já trabalhou na física, velocidade média. COVESP 2006, a reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em um recipiente fechado. Então, essa é a reação que representa a reação da amônia. A tabela abaixo indica a variação da concentração do reagente em função do tempo. Então, você tem aqui a concentração, né, foi variando, perceba que foi variando aqui, e o tempo também foi variando. Então, ele quer saber qual é a velocidade média do consumo do reagente nas 2 primeiras horas de reação. Simples, então você vai usar ali aquele nossa formulazinha, né, o velocidade vai ser igual a velocidade média, vai ser o nosso 4 mol por litro, que é a variação, né? Repare que eu estou aqui, já coloquei para você ver que são nas 2 primeiras horas. Então, daqui vai ser o meu tempo inicial e aqui vai ser o meu tempo final. Então, no meu tempo final, o número de mol é 4, certo? Já subtraí, porque perceba, eu fiz 4 menos 8. Não sei se você percebeu. O ΔN vai ser o número de quantidade final menos inicial. Então, aqui 4 menos 8, eu sei que vai dar menos 4, mas esse menos é desnecessário, né? Não tem nenhuma alteração no resultado final, então deixa ele para lá. E variação de tempo é 2 menos 0, que dá 2. Então, vai ser o tempo aqui igual a mol sobre 2, vai dar 2 mol por litro, vai ser a velocidade. Então, bem tranquilinho. Perceba que o ΔN que apareceu, que foi muito rápido, você não viu, é sempre a quantidade final menos a quantidade inicial. Como eu falei, vai dar negativo, mas esse negativo não importa nesse momento, tá legal? Então, depois a gente vai falar sobre esse negativo, mas não agora. Muito bem, exemplo de número 2, em determinada experiência, a reação de formação de água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo do hidrogênio é D, então ele me informa a velocidade de reação do oxigênio, me pede a velocidade de reação do hidrogênio. Para isso, basta você tenha a reação. Opa, acabou de cair aqui a reação. A reação é essa. 2 de H2 com 1 de O2 vai formar 2 de água. Então, perceba que a relação entre a velocidade do H2 e a velocidade do O2 é de 2, olha aqui, 2 para 1. Então, com isso, eu chego à conclusão, meu querido, que a velocidade de reação do hidrogênio é 2 vezes maior do que o O2. Percebeu? Essa proporção aqui da reação ela é de suma importância nesse momento de resolução de exercício. Tá? Então, como ele diz que a reação do O2 é 4, do hidrogênio só pode ser 2 vezes mais, a resposta vai dar 8. Né? Mas eu coloquei aqui para você ver. Ó, 2 mol de hidrogênio, tá vendo aqui esse 2 que está aqui, o que eu chamo de 2 mol de hidrogênio, reage com 1 mol de O2, aqui ó, 1 mol de O2. Quando reagir, aqui ó, 4 mol de O2, quanto é que vai reagir de X? De H2 vai reagir X. Esse X é a resposta do exercício. Exatamente 8 mol por minuto vai ser o gabarito da nossa questão. Tranquilinho, né? É uma estequiometria, né? Você deve ter estudado alguma coisa de estequiometria no primeiro ano. Estequiometria envolvida aqui na nossa cinética química. Então, essa reação ela tem uma velocidade para o H2 de 8 mol por minuto e para o O2 de 4 mol por minuto. Número 3, numa reação completa de combustão foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de metano que foi transformado em CO2 e água. A reação 0,8 mol por minuto, 0,4, também simples. Repare, ó, velocidade média, 0,25 mol é a quantidade que foi formada, no tempo de 5 minutos. Ele quer saber a velocidade por minuto. Perceba que aqui está, ó, tudo em minutos. Então é só dividir o 0,25 por 5, que vai dar exatamente 0,05 mol por minuto, que vai ser a velocidade de reação. Não é? Então parece um exercício complexo, mas não é. É somente interpretação. Né? No caso aqui foi só alteração de unidade. Muito bem. Esse foi o primeiro momento, né? Trabalhar com aquela fórmula de velocidade média. Velocidade média vai ser um ΔN sobre um ΔT. E agora vamos então adentrar ao nosso segundo momento, fatores que influem na velocidade de uma reação química. Fatores que influem na velocidade de uma reação química. Sim, foi aquilo que já foi dito lá no início. Eu consigo alterar a velocidade de uma reação química, eu consigo aumentar ou diminuir.
dependendo da minha vontade. E para isso eu vou utilizar alguns fatores, que são esses que nós vamos trabalhar agora. Tá? Os fatores que alteram a velocidade de uma reação, devemos conhecer a teoria das colisões. Eu vou te trazer agora para o mundo microscópico, para o mundo das moléculas, o mundo dos átomos, para que você possa enxergar como seriam as moléculas reagindo. Então aqui eu vou te levar para você ter um pouco mais de percepção de como é que isso ocorre. De acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que a velocidade de uma reação química depende da... Então são 3 fatores. Eu vou tentar te mostrar agora. Frequência das colisões, energia das colisões e orientação das moléculas nas colisões. Tá? É uma teoria que eu vou tentar fazer com que você entenda para te mostrar o que eu, na verdade, preciso lá na frente. Então, isso que, na verdade, é uma teoria que é usada para preparar, né, o aluno. Então, uma orientaçãozinha inicial, mas o importante mesmo está por vir. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou tentar te mostrar aqui agora é a questão da interação, ou seja, da energia que foi colocada para reagir. Então, eu tentei mostrar, se você viu, vou voltar aqui, vou voltar já para você ver, é chamada colisão efetiva. Então, as moléculas, elas se, né, estou te trazendo para o mundo das moléculas dos átomos, as moléculas se chocam. Se for um choque muito levinho, não tem reação química. Agora, se for uma colisão com uma energia suficiente para reagir, a gente vai chamar aqui de colisão efetiva. A colisão efetiva ocorre reação química. Então, observe mais uma vez, ó, as moléculas se aproximam, o choque é um choque suficiente, então eu digo que essa energia é uma energia suficiente para a reação química acontecer. Então, repara aqui, ó, o H2, que é o rosinha, reage com o I2, que é o azulzinho, formando 2 de HI. Tá vendo? HI, eles sequer se separaram. Então, vai um rosinha, que é o hidrogênio, que vai ligar-se com o hidrogênio, com o iodo, que está em azul, formando iodeto de hidrogênio, ou ácido iodídrico, que é o tal do HI. Então, a primeira teoria que eu gostaria que você entendesse é a questão da colisão. Se é uma colisão forte com energia suficiente, tem reação química. Se é uma energia fraca, colisão fraca, então você não tem energia suficiente, então você não tem reação química. Observe mais uma vez, ó, elas vieram, colidiram, mas energia fraca, então não teve energia foi insuficiente, então repare, elas continuam como estavam. Então vou dizer que é uma colisão não efetiva. Repare que não houve reação química, percebeu? O H2 continuou sendo H2, o I2 continuou sendo I2, então não tem. Então, para que tenha reação química, é necessário que tenhamos colisão efetiva. Essa colisão efetiva é o choque que tem que ser o suficiente para quebrar as ligações e formar novas substâncias químicas. Beleza. Observe agora um outro fator que é a orientação. Então, observe agora, ó, eles colidiram, mas perceba que um rosinha colidiu com um azulzinho de cima, mas o outro rosinha lá, ele não se tocou com o azul de baixo, então não tem reação química. Jean, meu Deus, sim, meu amigo, é assim que funciona no mundo dos átomos, no mundo das moléculas. Essa chamada colisão efetiva, ela faz com que tenhamos ou não reação química. Então, nesse caso, a orientação da molécula. Então, perceba que, de novo, ó, o H2 ele se manteve, o I2 se manteve, por quê? Porque é a orientação inadequada, tá certo? A frequência e a energia das colisões são afetadas pelos fatores. Aí eu botei. Esses sim, aí sim, aqui é importante, são os fatores que a gente usa para provocar uma reação química. São eles: temperatura, concentração, pressão, superfície de contato e catalisador. Mais uma vez, temperatura, concentração, pressão, superfície de contato e catalisador. Luz e eletricidade eu não coloco, porque normalmente luz e eletricidade ocorrem em reações específicas. Então, até o número 5 é para qualquer reação. 6 e 7 para reações específicas, tá certo? Só para alguns tipos de reação química que você usa esses fatores. Então, vamos lá, um por um. Esse primeiro, então, aqui, ó, extremamente importante, que é a superfície de contato. Então, o primeiro passo para você entender o que é a superfície de contato, vou colocar aqui os modelinhos para que você possa acompanhar o raciocínio. No que se refere ao estado físico dos reagentes, os gases reagem melhor que os líquidos e este melhor que os sólidos, porque o gás tem maior superfície de contato, está mais espalhado, então reage melhor que o líquido, que reage melhor do que os sólidos. No que se refere aos sólidos, quanto mais pulverizados estiverem os reagentes, mais rápida vai ser a reação.
Exatamente por quê? Porque o cara que está pulverizado, ele vai ter maior superfície de contato. Eu sei uma certa dificuldade para entender isso, então eu vou te levar para um modelinho que fica fácil para você perceber. Aqui eu tenho pregos, que é feito de aço, né? Que é uma mistura de ferro com carbono. Né? E tenho aqui um outro material, que é a chamada palha de aço, que, como o nome diz, é de aço. Palha de aço, claro, que é basicamente ferro e carbono. Então eu te pergunto, observou esses materiais na sua casa? Qual deles reage, oxida, enferruja com mais facilidade? É a palha de aço, vulgo bombril, ou o preguinho? Tempo para você responder. Se você respondeu que é a palha de aço, você acertou. Por quê? Porque a palha de aço, meu amiguinho, ela possui maior superfície de contato. Maior superfície de contato, maior a velocidade da reação química. Tirei o prego, sai para lá, prego. Então eu coloquei ali. Esse cara é o cara que tem maior superfície de contato. Então escreva no seu caderninho. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação, certo? Temperatura. Para falar de temperatura é simples, eu te pergunto o seguinte: na sua casa você guarda os alimentos perecíveis onde? Na geladeira, sabemos. Por quê? Porque a geladeira é um instrumento que consegue fazer a diminuição da temperatura. Então você já entendeu. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação. Você consegue, por exemplo, guardar um pedaço 6 meses por um ano, se você congelar esse pedaço de carne. Então, você congelou, a temperatura diminuiu drasticamente, a reação química, então, é quase zero. Então, esse pedaço de carne ele consegue ser preservado por um tempo maior, simplesmente pela mudança, alteração na temperatura. Tá certo? Então, como é que funciona? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação química. Certo? Aqui seria um fator que a gente vai chamar de energia de ativação. A gente até falou alguma coisa no capítulo anterior, na termoquímica. Entende? Então eu tenho aqui um gráfico. Aqui em Y eu tenho a energia em quilocalorias. Nós vimos isso lá na termoquímica, no capítulo anterior. E aqui eu tenho o caminho da reação. A reação começa aqui e termina lá. Então, repare que de início eu tenho aqui uma energia de mais 10. Mas para que essa reação possa ocorrer, eu tenho que oferecer energia para ela. Quanto que eu vou oferecer? Observe no meu gráfico. Eu comecei com mais 10. Eu vou oferecer uma energia que vai levar esse sistema até mais 50. Então perceba, se eu já tinha 10 e eu levei até 50, quanto que eu ofereci de energia? 40. Percebeu? Já tinha 10, subiu até 50, então na verdade subiu apenas 40. Esse 40 é o que a gente chama de energia de ativação. Então a energia de ativação é a energia necessária para que a reação ocorra. Certo? Isso é o que a gente chama aí de energia de ativação. No teu gráfico, nesses gráficos, que são aqueles gráficos que a gente usou lá em termoquímica, a energia de ativação é a energia que vai sempre do reagente até a altura máxima, isso é a chamada energia de ativação, que nesse caso deu 40 quilocalorias. Outro fatorzinho que a gente trabalha também, mas como eu já disse, somente para algumas reações químicas, é a luz. Por que normalmente esses remédios que sofrem interferência de luz, eles são guardados, armazenados em frascos escurecidos, né? Aquele frasco um pouco mais escuro, ele não pode ser um vidro incolor, aquele vidro escurecido exatamente para proteger o medicamento da incidência da luz. Então a luz, ela consegue fazer com que uma reação química seja mais rápida ou mais lenta. Então esses medicamentos que são sensíveis, eles são armazenados em frascos escuros, exatamente para a proteção aí da incidência da luz. Então, a luz, sim, consegue alterar a velocidade de uma reação química. Pressão. Interessante você falar que a pressão ela só interfere em reações que você tem no sistema gasoso, então não tem sentido eu pensar pressão para uma reação química no estado líquido. Não, a pressão só interfere aquelas substâncias no estado gasoso. Então, se o teu sistema é um sistema gasoso, você aumenta a pressão, você faz com que aquela reação seja uma reação mais rápida, tá certo? Então, pressão, sim, é um fator que a gente usa para acelerar uma reação química. Eu coloquei lá embaixo para você, apenas para sistemas gasosos. Muito bem. Catalisadores.
catalisadores, importantíssimo a gente falar. O que é um catalisador? Coloquei para você aqui. É uma substância que diminui a energia de ativação de uma reação, aumentando assim a sua velocidade. Mas o catalisador na substância que você adiciona reagentes para fazer com que a reação seja mais rápida. Então, o catalisador tem um poder de aceleração química sem ser consumido por ela. Tá? Então, o catalisador é uma substância química que acelera uma reação sem ser consumido durante o processo. Coloquei embaixo, os catalisadores não alteram a variação de entropia da reação, os catalisadores não são consumidos durante a reação, né? E uma observação que é lá do mundo da biologia. Na biologia você muito fala das enzimas. O que é uma enzima? A enzima é uma substância química que acelera uma determinada reação química. Essas enzimas são todas elas catalisadores. Então eu coloquei, toda enzima é um catalisador. Porém, nem todo catalisador é uma enzima. Né? Lá na biologia, toda vez que você estiver falando de enzima, pode ter certeza que é um catalisador, certo? Faz com que uma reação se processe num tempo menor. Então, o catalisador ele acelera uma reação química, catalisador. Falando em catalisador, um exemplo que eu gosto muito de usar, você está vendo aí um automóvel, você sabe que o automóvel ele tem um dispositivo, digamos assim, que é o que a gente chama de catalisador. Ele fica ele fica exatamente aqui onde está nessa flecha. Logo após o motor, nesse cano de descarte, onde saem os vapores da queima dos combustíveis lá no motor, logo após aqui o motor, você tem esse dispositivo aqui que nada mais é do que um catalisador. Né? Para que serve o catalisador? Então vamos lá. Ó, o catalisador nada mais é do que digamos assim, uma marmita que contém um material cerâmico. Esse material cerâmico ele é um catalisador. Esse catalisador ele vai fazer com que a velocidade de reações seja mais rápida, que a reação seja mais rápida. Mas nesse caso específico, perceba, aqui está o motor, correto? O motor está aqui e lá está o final do automóvel, cano de descarga na parte traseira do automóvel. Perceba que quando queima aqui o combustível no motor, você pode formar NOx, ou seja, óxido de nitrogênio, e CO, que é o monóxido de carbono, que é um gás extremamente venenoso. Então, o que o químico fez? O químico é um ser inteligente, ele pensa no bem-estar das pessoas. Então, nós introduzimos aqui a questão de um catalisador. Perceba que esses gases eles entram no catalisador, correto? Entenda também, é até legal você falar sobre isso, né, que aqui o gás está muito quente, porque ele acabou de sair do motor, então do motor, então ele fica lá na dianteira do automóvel, né, logo após os gases saírem da combustão no motor, eles já entram no catalisador, aproveita a temperatura que facilita até ainda mais, né, nós falamos sobre isso, que a temperatura aumenta a velocidade de uma reação química. Então esses gases eles entram aqui, sofrem transformações químicas e repare o que são lá na frente. Esse óxido de nitrogênio que estava aqui no início, ele sai na forma de N2, que é gás extremamente inerte, não causa problema nenhum na atmosfera. E o nosso monóxido de carbono, que era o CO, ele já sai na forma de CO2. Então, o catalisador ele tem duas finalidades importantíssimas, que é transformar os óxidos de nitrogênio em N2 e o monóxido de carbono, CO, em CO2. Isso a gente utiliza o nosso catalisador automotivo, certo? Muito bem. Exercício para a gente poder testar o nosso conhecimento na data de hoje. A velocidade de uma reação química depende do número de colisões entre moléculas na unidade de tempo, da energia cinética das moléculas envolvidas na reação e da orientação das moléculas. Nós já trabalhamos isso agora, né? Então, você vai perceber que o primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro e o terceiro também é verdadeiro. São os pontos que nós, né, lembra, trouxe lá para o mundo atômico. Então, o gabarito da questão, letra A, todas são verdadeiras. Questão 2, o carvão é combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação do combustível do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade, é na ordem. Ou seja, para que a minha reação seja mais rápida, como é que eu devo utilizar esse meu carvão? Pedaços pulverizados, pedaços pequenos, pedaços grandes, e a temperatura maior, menor, nós falamos sobre isso, então já apresento para você o gabarito. Então, carvão pulverizado, você quebra ele todo dia, você aumenta a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. E ainda vou utilizar oxigênio puro, maior concentração de oxigênio, e ainda vou utilizar a temperatura em 100 graus Celsius. Então, aí eu trabalhei com os 3 fatores: superfície de contato, concentração,
né? E temperatura. Quanto maior a superfície, quanto maior a concentração, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da minha reação. Exercício que eu gosto muito. Considere as duas fogueiras representadas aqui, feitas lado a lado com o mesmo tipo e quantidade de lenha. Então perceba que você tem aqui duas figuras, né, com quantidades iguais, né, do mesmo tipo de madeira. A rapidez da combustão da lenha será. Então ele quer saber a questão da velocidade de combustão desse material. Né? É maior na figura 1 ou é maior na figura 2? Então, onde que a fogueira será consumida num tempo menor? Apresento para você o gabarito, letra E. Maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com ar é maior. Sim, a lenha, a madeira está mais espaçada. Se está mais espaçada, o ar consegue penetrar com mais facilidade e reagindo melhor. Damos o nome de superfície de contato. A superfície de contato na fogueira 2 é maior do que na fogueira 1, certo? Número 11, velocidade média. Então, de novo, eu tenho um gráfico. Qual será o valor da velocidade média da reação de A no tempo de 4 e 14 minutos. Então, de novo, eu coloquei aí a velocidade, né? Vm igual delta N sobre delta T. Coloquei lá o valor de velocidade. Então, a variação do número, da quantidade de substância, né? Então, o tempo final, 14 minutos. Repare no gráfico, 14 minutos é 0,3. 0,3. Tempo inicial de 4 minutos. Tempo inicial de 4 minutos, 4,3. Então, é 0,3 menos 4,3. Tempo final menos tempo inicial. Então, você já usou essa fórmula em física. Então, essa velocidade de reação seria de 0,4 mol litro vezes minuto. Número 9, as curvas 1 e 2 são do propeno. Então, você tem um gráfico. O gráfico também já apareceu lá nos exercícios de termoquímica. Indique a curva que corresponde ao caminho da reação mais rápida. A reação mais rápida, percebe aquela que tem um trajeto menor. No caso, a reação mais rápida é a reação de número 1, curva 1. Escreva o fator responsável por essa diferença de velocidade. A diferença entre a curva 1 e a curva 2 é exatamente a energia de ativação, né, que é aquela distância que vai do reagente até a altura máxima. Isso foi provocado, essa diminuição da energia de ativação de 2 para 1 foi causada exatamente pela inserção de um catalisador. Volta lá. Quando você insere, você diminui a energia de ativação, a reação torna-se mais rápida. Compare as energias dos complexos ativados formados nos dois caminhos da reação. Então, o complexo ativado é menor na presença do catalisador. O que é o complexo ativado? É exatamente a altura máxima que o gráfico atinge. Essa altura máxima a gente chama de complexo ativado. Então, com o catalisador, o complexo ativado é menor. A altura ela é menor. Número 10. 3 experimentos foram realizados para investigar a velocidade de reação entre o HCl, o ácido clorídrico e ferro metálico. Para isso foram contadas durante 30 segundos as bolhas de gás formadas imediatamente após os reagentes serem misturados. Então reagiu aí o ácido com ferro, formou-se bolhas. Quanto maior o número de bolhas, maior a velocidade da reação. Em cada experimento usou-se o mesmo volume de uma mesma solução de HCl e a mesma massa de ferro, variando-se a forma de apresentação da amostra de ferro e a temperatura. O quadro indica as condições em que cada experimento foi realizado. Indica a alternativa que apresenta os experimentos na ordem crescente do número de bolhas observadas. Simples. Ele quer que você diga para ele qual é a reação mais rápida e a reação mais lenta. Como é que você vai trabalhar? Aqui o ferro, você percebe que ele utilizou na forma de prega, na forma de palha de aço. Então eu te pergunto, onde que a superfície de contato é maior? No prego ou na palha de aço? Bem, é maior na palhinha de aço. Então, eu já risquei ali. Então, é melhor usar palha de aço do que usar ferro, correto? Para que a reação seja mais rápida. E aí, para que a reação seja mais rápida, eu uso temperatura de 40 ou temperatura de 20 graus? Eu uso temperatura de 40 graus. Então, repare que eu estou riscando, dando um X, naquilo que torna a reação mais lenta. Então, percebo que no experimento 1, eu risquei uma vez. No experimento 2, eu risquei 2 vezes. Significa que o experimento 2 é o experimento mais lento. Enquanto que o experimento 3, eu não risquei nada. Ou seja, tudo foi colocado da melhor forma possível para que a reação fosse a reação mais rápida possível. Então, a ordem é o mais rápido aí, no caso, é o 3, o mais lento é o 2. Ele quer na ordem crescente do número de bolhas. Então, seria 2
1 e 3, certamente. Então, a reação 3 é a reação mais rápida, a reação 2 é a reação mais lenta, a 1 vai ser a nossa intermediária. Correto? Exercício número 15 é um exercício, por mais que ele apresente um gráfico, mas ele vai falar de velocidade média. Esse exercício eu não resolvi, vou deixar para que você possa resolver. Caso você tenha alguma dúvida da resolução do exercício, você manda para mim o retorno e a gente discute isso certamente no próximo encontro. Até porque agora a gente finaliza. Na semana que vem, a gente então dá início a essa segunda parte de cinética química e já finaliza. Então, hoje, basicamente, nós trabalhamos com a velocidade média, ΔN sobre ΔT, correto? E os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Temperatura, quanto maior a temperatura, mais rápida a minha reação, maior a velocidade dela. Concentração, quanto maior a concentração, mais rápida é a minha reação química, certo? Temperatura, concentração, pressão, quanto maior a pressão, mais rápida é a minha reação química. Trabalhamos também com a chamada superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação, certo? Então, alguns fatores são fatores mais usados, outros nem tanto, mas é bom que você tenha aí uma visão de todos eles, para que, de repente, caindo no exercício, você possa se safar com tranquilidade. Correto? Então, meu amigo, minha amiga, eu te agradeço imensamente pelo carinho, por ter me acompanhado até aqui. Tá certo? Semana que vem, então, a gente finaliza o nosso quarto capítulo em Físico-Química, que é o nosso Cinética Química. Forte abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.